Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. No programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo o subsecretário de Iluminação Pública de Campos e vereador eleito Diego Dias, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Diego. Eu que agradeço aí a Manchete, a você, Arnaldo, pelo convite. E estamos aqui para trazer mais esclarecimentos e participar aí desse veículo de informação que objetiva da transparência e informação fidedigna, né? Diego, vou começar com você. Até comentei isso com você nos bastidores, né? Que quem está em governo e vence a eleição para vereador, a gente sempre pergunta: e o começo do mandato? Na Câmara ou volta a integrar o corpo administrativo da Prefeitura? A política ela é a arte de ocupação de espaço, né? Então, nós ganhamos uma eleição, graças a Deus, e aos nossos 3.977 amigos que fizeram com que a gente chegasse. E nós estamos à disposição. O PDT e o MDB foram as siglas que fizeram 3 vereadores. Conseguiram eleger 3 vereadores. E aí, nessa composição, a gente fez e faz parte da articulação da nova mesa. Então, tem um espaço partidário a ser ocupado enquanto Câmara de Vereadores e, certamente, um espaço a ser ocupado dentro do governo para a gente entregar serviço através aí dessa parceria política de PDT, dos 3 vereadores eleitos. Então, nessa composição, o nosso nome está à disposição e está à mesa, tanto para compor o espaço do PDT na Câmara, como também uma possível ocupação de espaço junto ao governo novamente. Você já teve a experiência de mandato, né? Ocupou ali uma cadeira na Câmara temporariamente, enquanto suplente nesta legislatura que termina agora em dezembro. Então não seria assim uma novidade das novidades. É diferente porque o mandato é seu, né? Sim. Mas, intimamente, o Diego mesmo, qual o desejo? Arnaldo, o desejo é de que a gente, enquanto parlamentar, possa somar o máximo possível para poder legislar e trabalhar em conjunto com o governo, para a gente poder entregar à população tudo que a população merece e tem de direito. Então, a grosso modo, eu vou te dizer o seguinte: nós tivemos a possibilidade de estar na Câmara em 5 meses. A gente conseguiu protocolar alguns projetos de lei. Inclusive, apesar dos 5 meses, a gente conseguiu ter uma lei sancionada que beneficia, quer dizer, vai combatendo a violência contra a mulher. É mais um instrumento no âmbito municipal de combate à violência contra a mulher. Então, aquilo que puder ser legislado e aquilo que puder ser trazido de benefício, a gente vai lutar na Câmara e, acaso haja necessidade da gente compor o governo junto do prefeito Vladimir. Você antecipou até uma pauta minha aqui, porque acaba a eleição nas urnas, começa a articulação para a eleição da mesa. Seu presidente de partido e vereador reeleito também, o Leão Gomes, ele passou aqui pelo Manchete, inclusive lá atrás, e chegou a cogitar uma preferência pelo nome do Juninho Virgílio. Hoje os ventos já mudaram, está muito clara a possibilidade do Fred Rangel ser eleito presidente da casa. Como que você avalia que se construiu essa composição? Qual foi a sua participação enquanto vereador de primeiro mandato nessa construção aí com o próprio Fred? Então, eu vou para responder, eu vou retroagir um pouquinho no tempo também. Eu tive a oportunidade de estar junto do Fred enquanto ele teve secretário de Serviço Público. Então a gente criou uma proximidade, criou uma simbiose, respeito, e disso aí, consequentemente, nasceu agora a parceria que a gente, enquanto vereador eleito, deu o pontapé inicial, logo após aí o nome dele ter surgido enquanto o candidato do PP para a presidência da Câmara. A gente chegou aí logo de forma pioneira junto com o Silvinho Martins, ajudando nessa articulação para que, se Deus quiser, no dia 1º tudo se concretize. E aí, logicamente, enquanto sigla partidária, tive algumas conversas com o Leon e com o Alon Simar,
E é o que você falou, ali atrás os ventos estavam num sentido, principalmente pelo que você disse aí em relação ao Leon. Hoje a gente já tem foto publicada declarando que o PDT, que os 3 partidos, os 3 vereadores do PDT seguem nesse caminho da articulação da presidência votada para o vereador Fred Rangel. E o que você espera do Fred presidente? Você que já trabalhou com ele enquanto ele secretário de pasta, o que você espera de um Fred presidente da Câmara? Eu vejo o Fred, ele é um cara muito conciliador, né? Ele é um cara conciliador, ele é um cara mais na dele e é um gestor firme, vamos dizer assim. Então, à frente da secretaria, ele sempre buscava estar entregando o melhor do serviço dentro das melhores condições e dentro das condições as quais ele tinha e a gente tinha juntos ali. Então, acredito que ele vai fazer uma gestão aí firme, conciliadora e que talvez também ele consiga implementar novidades aí e trazer inovações até do ponto de vista das legislações às quais a gente precisa ajustar. Agora, em relação ao PDT, né, eu ainda não escrevi sobre a mesa de campos. Eu já conseguimos cravar de São João da Barra, que estava mais fácil de fazer a leitura do jogo, embora lá também aumentou agora o número de vereadores de 9 para 13, mas foi mais fácil fazer a leitura, já deu até para cravar a mesa completa. Mas li em outros veículos de comunicação, 2 veículos de comunicação deram mesas distintas. Na verdade, qual a única cadeira distinta? A do PDT. Um veículo colocou você como primeiro secretário, outro veículo colocou Leon como primeiro secretário. Isso já está definido entre vocês? Não, a gente está conversando justamente pelo que eu falei mais cedo. O PDT vai ocupar um espaço político e de gestão no governo municipal, nós somos base do governo, e vai ocupar um espaço na mesa diretora. Então, esse entendimento, a gente está conversando e dialogando, até aguardando também o diálogo que vai acontecer com o prefeito e com o vice-prefeito, para saber os espaços nos quais, no governo, a gente vai poder estar ajudando no sentido de fazer a entrega de serviço. E aí, logicamente, como 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço, e o próprio vereador Lancimar falou em algumas das suas manifestações, quando do seu lançamento também de candidatura, ele falou, se eu não for presidente, não tenho interesse em compor mesa. Então, entre aspas, em tese, a gente estaria aí entre o nome de Diego Dias e o nome de Leon para estar fazendo essa composição. E, obviamente, o espaço a ser ocupado pelo governo pode ser, sem dúvida nenhuma, por um de nós 3, que tanto eu, quanto o Leon, quanto o Lancimar, temos capacidade de estar na gestão municipal, ajudando o governo e a população principalmente. Então dá para dizer que Rio Lu volta para a Câmara. Então, essa é uma composição, esse foi um diálogo pretérito antes das eleições, de que o grupo ia trabalhar no sentido do primeiro suplente, pelo menos, estar assumindo, e é isso que a gente pretende estar executando aí nos próximos dias. Diego, foi sua segunda eleição, segunda ou terceira? Terceira eleição. Quem consegue o mandato depois de algumas tentativas, acredito eu que deve ter até um sabor diferente. Poxa, agora consegui, agora vou ter meu mandato. Ficando ou não na Câmara, o mandato continua sendo seu. Mas conta um pouquinho dessa experiência dessa eleição, porque foi uma eleição atípica com essa mudança do quociente eleitoral, né, por causa da questão do número de candidatos por legenda. Até que momento da apuração ali o coração ficou na dúvida se dava ou não para levar essa cadeira? É interessante isso, né? Lá em frente da minha casa, a gente contava com uma grande legião de amigos e de parceiros que estavam com a gente. E aí é igual jogo de futebol, salvar guardadas as devidas proporções. No nosso caso específico, a gente, enquanto legenda, estava com uma quantidade bem superior de voto em relação ao possível legenda que poderia estar, em tese, tomando essa vaga, né? E aí, eu sou muito diligente, então eu procurei esperar o máximo possível para a gente poder estar comemorando a nossa vitória. Agora, em relação a essa história, vamos assim dizer, né? O fato de ter concorrido mais de uma vez, sem sombra de dúvida, a gente vai não só adquirindo mais experiência, adquirindo conhecimento, apesar de cada eleição ser muito peculiar.
como você bem falou, essa foi bem peculiar e diferente das demais, e a tendência é que isso aconteça para as próximas também, porque pela nova legislação os partidos tendem a diminuir, né? Diminuir cada vez mais o número de siglas, diminuindo aí os espaços que os partidos têm de TV e de poder fazer diretamente política partidária e política eleitoral. Isso aí tende a estar afunilando cada vez mais. Eu acho que cada eleição vai ser uma nova experiência. Cabe a gente aí estar prestando um bom serviço à população, mostrando que a gente é capaz de estar ali para a gente estar renovando isso para o futuro. Agora vamos falar um pouco com o subsecretário. Vamos sair do vereador eleito, vamos para o subsecretário de Iluminação Pública. Eu já conversei com você em algumas oportunidades, né, tanto aqui quanto no veículo anterior que eu trabalhava, lá no Grupo Folha. Nós já conversamos algumas vezes e eu sempre ficava naquela dúvida do parque de iluminação da cidade, que é muito diferente da minha cidade, né? Tem um parque de iluminação muito mais amplo e com queixas, queira ou não, muito maiores, porque tem mais lâmpadas queimadas do que na minha cidade, por exemplo, né? Se queimarem todas as lâmpadas da minha cidade, é uma parte bem pequena das lâmpadas daqui de Campos. Enfim, qual é o panorama hoje, Diego? O que mudou de quando você assume a subsecretaria lá no início do governo Vladimir para o panorama de hoje da iluminação pública? Sendo pragmático, a gente tinha quase 40 mil pontos de iluminação pública apagados, fora de funcionamento, dos quase 57. Hoje a gente está em torno de 60 mil pontos, ou seja, a gente conseguiu levar a iluminação onde não tinha. Mais de 35, aproximadamente 35 mil pontos em LED. Isso é um avanço muito grande, tanto do ponto de vista da maior luminosidade, quanto longevidade, quanto a diminuição da necessidade de manutenção. Então, a gente entrega um parque de iluminação mais tecnológico, com melhor iluminação, com mais pontos de iluminação, e eu acho que a população hoje ganha muito nessa questão tecnológica, não só com LED. E eu vou te dizer por que agora. Quando a gente ingressou na iluminação pública, existia ainda um modus operandi, a operação era de estar captando, de estar pegando as informações da população em relação a esses pontos apagados, via telefone apenas, via o direcionamento do munícipe lá na subsecretaria. Quando a gente viu que estava tudo apagado e viu que precisava mudar, não só implementar tecnologia, a gente trouxe também, eu chamo muito que a gente fez uma planejação, né? A gente foi agindo e planejando. Tanto no processo que a gente conduziu de manutenção, a gente inseriu o call center que muitos achavam que não ia funcionar. E muito pelo contrário. Hoje, a gente tem uma entrega muito mais efetiva e imediata. Então, do tempo de acendimento, que antes da gente era de, principalmente na gestão anterior, era de 2 anos, de 1 ano, de 6 meses, tinha locais os quais a gente chegou que estava mais de ano com lâmpada apagada, 2 anos com lâmpada apagada. Hoje a gente tem lugares no município que a gente consegue acender em 24, 48 horas. Então, isso é um benefício e um avanço absurdo. Hoje, a gente tem várias localidades do extremo do município já 100% LED. Não hoje, já mais de 1 ano e meio, 2 anos atrás. Então, são avanços muito, muito consideráveis. Hoje, a gente entrega um parque de iluminação pública infinitamente melhor. Dá para falar em campos 100% LED em pouco tempo ou isso demanda um planejamento ainda para mais um mandato, digamos assim? Não, dá para falar em campos 100% LED no médio curto espaço de tempo. Porque médio curto quanto? Eu acho que nesse mandato a gente já deve conseguir atingir campos 100% LED. Em 2025. Isso. Porque se a gente mensurar aí que a gente está em aproximadamente 35, a gestão anterior colocou aproximadamente uns 2, a gente está falando de 33, 35 mil pontos de LED, dos 60 que se tem, ou seja, a probabilidade é que se consiga, expandindo e modificando, atingir 100% LED, sim. Agora, falando com você sobre iluminação pública, vou voltar depois a falar sobre iluminação pública, mas
não posso deixar de citar um assunto que é polêmico, que está envolvendo a cidade em relação à iluminação de prédios públicos, que você já até me adiantou aqui, são coisas diferentes, né? São bem diferentes. Lá a gente cuida do parque de IP, Parque de Iluminação Pública. Aí o que é isso? As contas são separadas, as arrecadações são separadas, as movimentações são separadas, ou seja, a iluminação pública cuida do parque de iluminação, do pagamento da conta do parque de iluminação, certo? E da gestão de tudo isso. O que eu sei, porque eu sou muito curioso, então, quando a gente está no ambiente público, eu acho que o máximo que a gente puder somar é de grande valia. O que eu sei, antes de entrar diretamente nesse caso, infelizmente, a Enel hoje ainda presta, tomara que melhore, um péssimo serviço à população, de modo geral. E não é diferente com a prefeitura. Não é diferente. Às vezes, você tem unidades que demandam 1 mês, 2 meses, 3 meses de espera para que você tenha uma inauguração, por exemplo. Por quê? Porque falta a Enel fazer uma ligação ou um aumento ou mudar um transformador que vai dar a possibilidade daquela unidade estar sendo ligada na proporção do consumo que ela deseja. Ou seja, vamos imaginar que você tem a sua casa e você fez o segundo andar. Você está com a ligação mono ou bifásica e precisa de uma trifásica. Você imagina você pedir isso a Enel, como a gente vê que tem acontecido, e ela demorar 6 meses para poder fazer. Você está com a tua obra pronta, de repente, com uma criança, que você tem criança nova em casa, eu também. Imagina que você quer expandir para dar uma melhor qualidade de vida, ou para poder fazer até um trabalho, ou desenvolver um trabalho de empresa, e você não consegue porque eles estão limitados ou não estão fazendo o devido investimento. Então, o município, ele sofre tão quanto ou mais a população de forma direta. E a gente luta muito. Vou te dar um dado, que é o seguinte. A gente está lá na iluminação pública e a gente pegou um passivo de podas de árvore que somavam mais de 5 mil da gestão passada para essa. 5 mil árvores. Dessas 5 mil árvores, boa parte delas já estava necessitando de uma poda Enel. Porque você tem toda a normativa que tem que ser seguida até para que os funcionários tenham plena segurança de trabalho. Então, 1,5 metro mais ou menos da rede, você não pode, enquanto município, mexer, porque você tem que assegurar ali a integridade física e a vida do funcionário. Eu consegui com muita luta que eles aumentassem. Nós estamos lutando isso aí há 3 anos. Conseguimos com muita luta que agora, em setembro, eles fizessem um aumento de mais 2, 3 equipes para poder conseguir matar um passivo, que isso gera problema para todo mundo, para o município enquanto gestor e para o munícipe. Você pode ver aí que existem inúmeros casos, inúmeras reclamações. De vez em quando a gente está vendo aí os veículos, até vocês, noticiando. São árvores abraçando a rede. Então isso é não só extremamente perigoso em relação à falta de energia, né, que isso pode gerar problema para todo mundo, mas como também descarga elétrica, que está passando energia para baixo. Ou seja, o que a gente precisa muito hoje é conscientizar a população de que nós temos que cobrar cada vez mais da concessionária Enel que ela melhore e consiga evoluir na prestação de serviço, que está péssima, não só para o munícipe, mas como para a gestão municipal também. Agora, em relação à gestão ainda, chegou informação para mim, estava até conversando com você, que eu tenho ficado mais em Atafona nos últimos dias, não acompanhei tanto essa questão da iluminação, mas chegou uma informação que onde funcionou o Campus Luz, que hoje é a Secretaria de... Lá a Secretaria de Serviços Públicos. Serviços Públicos, que acaba abrangendo também a parte de iluminação da qual você assume. Que lá teria tido corte de energia. Essa informação procede? Você tem alguma informação? Então, os cortes, até onde a gente tem ciência, aconteceram alguns por parte da concessionária também. Mas é o que eu te falo, direta e objetivamente. Conta de energia
dos próprios públicos não é gerida pela iluminação. Então eu não posso te dizer direto e objetivamente uma conta, duas contas, se foi por falta de pagamento, se foi um equívoco da Enel, isso aí eu não tenho como te afirmar, até porque eu não sou ordenador de despesa da pasta. Mas o que eu posso te afirmar é, exemplo, existe uma ação judicial tramitando, versando sobre créditos que a Enel diz ter contra o município, que não são do município. Por exemplo, que são de uma unidade particular, de uma residência. Então, existe uma discussão muito grande junto à Enel, do município com a Enel, em relação a cobranças indevidas, em relação à falta de serviço, em relação à impossibilidade ou o atraso no avanço de algumas implementações que o prefeito fez por inoperância, por demora. Então, essa é uma discussão muito ampla, não é uma discussão pura e simplesmente houve um corte na unidade ou no órgão tal. Existe sim uma briga, existe sim uma discussão para que a Enel não só melhore o serviço em relação ao município, mas também em relação ao munícipe. E aí é briga boa para bastante tempo. Vamos voltar então para a questão da iluminação pública. Quando você mexe no parque, tira aquela iluminação antiga e coloca de LED, a redução de custo, fica mais barata a iluminação pública, e isso em algum momento pode chegar para o contribuinte que paga a taxa de iluminação? Então, vamos lá. A gente tem a conta de iluminação pública, a gente tem a arrecadação de iluminação pública. A gente tem uma grade de investimento. Então, parte do planejamento agora também será esse. Da gente já ver o seguinte, uma lâmpada normal que demora 1 ano, 8 meses, 1 ano e 1 mês para poder queimar é diferente da longevidade do LED. Falar em diminuição é muito complexo. Isso vai demandar ainda mais um pouco de estudo, e principalmente o prefeito colocando as equipes lá que tratam dessas questões financeiras para poder fazer uma análise mais aprofundada. A economia ela é gerada, só que o que a gente tem que entender é que isso tem que ser reposto. Então, ou seja, um LED que foi colocado há 4 anos atrás, no ano que vem possivelmente ele tem que ser substituído. Então a gente está trabalhando no término da implantação do LED onde não foi e já da recolocação do LED aonde ele queimou, que na verdade ele não queima, né? Ele vai perdendo luminosidade, ele tem uma placa e o LED vai perdendo a vida útil, vamos dizer assim, e vai perdendo a luminosidade. Então chega a hora de você ter que trocá-lo para ele dar a mesma eficácia. Então é um trabalho que a gente vai fazer, até porque é o que eu estou te falando, na mesma proporção, não na mesma proporção, mas ao passo que a gente está implantando a tecnologia, a gente também está aumentando o espaço o qual a iluminação pública abrange e atinge. A gente está aí só nessa gestão com aproximadamente 4 mil novos pontos em que a gente atende mais munícipes, mais localidades e proporcionalmente isso tem que entrar na conta também. Agora eu vou voltar para o vereador eleito para a gente concluir nossa conversa. Nós estamos gravando com antecedência, hoje que está indo ao ar, vocês estão sendo diplomados, nesse momento que está indo ao ar, todo mundo já deve estar diplomado na segunda-feira, enfim. Mas não teve nem a posse ainda, e já tem gente especulando 26 possíveis nomes de campos que vão se lançar a deputado, posições ali colocadas de quem vai apoiar quem. Como que você vê esse tabuleiro e se enxerga nesse tabuleiro? Outra característica das eleições é a antecipação, né? Houve uma antecipação muito grande na eleição municipal e aí está se vendo uma antecipação também na eleição estadual e federal. Naturalmente, a gente é ator direto das eleições de 2026. Mas tem muita coisa para acontecer, né? Hoje existem sim nomes que são um pouco mais conclusivos, que você pode dizer sim que a tendência é que vão estar no pleito, mas tem muita especulação também. Então eu acho que a gente tem que dar um passo de cada vez e discutir as coisas no tempo certo. Hoje a gente ainda está naquela fase aí festejando e eu trabalhando, porque eu voltei ao governo. A gente tem diplomação, tem posse e tem muitas outras ações para a gente tomando. Então acho que hoje, independente de estar na Câmara
ou no governo, eu acho que o objetivo agora é entregar serviço público, é atender a demanda do munícipe se a gente estiver lá na Câmara e atender a demanda do munícipe se a gente estiver no governo e deixar a eleição para discutir na hora que tiver que discutir. Diego, mais uma vez queria agradecer a você pela participação e deixar o espaço aberto aqui para outras oportunidades. Pô, eu que te agradeço, um grande abraço a todos aí que estão nos vendo, gratidão a todos que votaram na gente e se Deus quiser nós vamos fazer um ótimo trabalho. Muito obrigado, Arnaldo, obrigado, Manchete. Obrigado, Diego, e a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.